Levanta, Senhor, nesse lugar. É desse encontro, minha irmã. É de um encontro com Jesus que tudo é transformado. Um perseguidor agora prega com ousadia. Agora leva a palavra do Senhor. Um homem agora que é apaixonado pela obra, pela missão. Um homem que se diz agora: eu sou um prisioneiro de Cristo. Espírito Santo, toca com teu poder, Pai. Toca com a tua unção, Jesus, sobre cada um de nós. É esse encontro que nós precisamos, Pai. É esse encontro que nos tira da situação que estamos, da condição que estamos, Pai. É desse encontro que nos refaz, Senhor. E precisamos, Pai. Espírito Santo, toca sobre a tua igreja. Espírito Santo, toca sobre os teus filhos. É desse encontro que nós precisamos, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para ter esse encontro, Pai, com a tua palavra. Oh, aleluia! Estamos aqui para ter esse encontro com a tua palavra, Pai. É o que mais desejamos nessa manhã. Não tem outra coisa no meu coração a não ser o anseio pela tua palavra, Pai. O anseio pela tua palavra, Jesus. Nos traz a revelação, Pai, nos dá o entendimento da tua palavra, Senhor. É o que eu peço a ti nessa manhã. Levante as suas mãos para o Senhor e diga-se comigo: Senhor Jesus, eu vim aqui para o encontro com a tua palavra. Transforma a minha vida através da tua palavra, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja, aplauda Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Povo de Deus, bom dia, meus irmãos. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto aqui, junto a gente poder compartilhar uma palavra. Todos de vocês trouxeram a Bíblia Sagrada. Você trouxe a sua Bíblia? Mas vou dar aqui a minha Bíblia. Então abra ela em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. O tema da nossa mensagem é: cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. Cuide-se. Cuide-se. Esse texto de 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, de certa forma até tem se tornado um jargão no meio dos crentes, que a gente até fala assim: olha, quem está de pé, cuida-se para não cair. A gente já ouviu essa frase, já viu até virar um bordão, a gente utilizar, falar para alguém, orientar alguém dessa forma. E o apóstolo Paulo começa dizendo assim: eu vou ler duas versões, a primeira é a NVI, a segunda é a Bíblia Viva. Versículo 12 diz assim: assim aquele que julga está firme, cuide-se para que não. A versão da Bíblia Viva diz assim: portanto, tenha cuidado. Portanto, tenha o que, igreja? Se você está pensando, eu nunca faria uma coisa dessa. Que isso lhe sirva de advertência, porque você também pode cair em pecado. Então, a advertência que Paulo está trazendo, a conotação é essa: se você se julga estar firme, preste muita atenção, porque você precisa ter todo o cuidado, porque a queda de qualquer um de nós pode estar muito próxima
E a gente, às vezes, até olhando para nós assim, a gente fala: eu fazer isso aí, não. Eu cair isso aqui. Eu cometer tal coisa. Não, eu nunca seria capaz de fazer isso. A gente até afirma, fazemos essa autoanálise de nós mesmos, dando sincrónia, olhamos e analisamos a outra pessoa, dizendo: não, eu não faço isso. Eu tenho coragem de agir assim. Eu não fazer isso nunca. E de repente Paulo fala: olha, mas não é bem assim. Não é dessa forma. Faz uma autoanálise, porque quem está de pé pode também cair em pecado. Agora, preste atenção. Qual é esse cuidado que nós precisamos ter? Porque o que a gente vai ver na Bíblia Sagrada, se a gente pegar aqui, eu tentei até contar algumas vezes que o povo de Israel caiu, não dá. A quantidade de queda que o povo de Israel teve foi inúmeras, não dá para contar. Quantas vezes o povo caiu, quantas vezes o povo parou de servir o Senhor, quantos que estavam de pé e o que, igreja? Se você pegar só apenas o livro de Juízes, o livro de Juízes teve 14 juízes. Então só aqui já teve 14 quedas. 14 quedas. Teve queda quando o juiz era o Daniel, teve queda quando o juiz era Eude, teve queda quando o juiz era Sagar, teve queda quando a juíza era Débora, teve queda quando o juiz era Gideão, teve queda quando o juiz era Tolá, teve queda quando o juiz era Jair. Olha só, teve queda quando o juiz era Sansão, teve queda quando o juiz era Abidom. Olha tantos juízes que eu estou falando, e mesmo Deus, esses juízes, teve que a igreja queda. Teve queda na época de Eli, teve queda na época do profeta Samuel. E como foi o cuidado que eles não tiveram? Por que esse povo caiu constantemente na idolatria? Por que esse povo abandona constantemente ao Senhor? Por que algumas pessoas dentro da igreja não conseguem se manter firme? Porque quando eu olho e vejo queda, eu estou vendo também uma interrupção de processos. A queda não é tão simples, mas está interrompendo um processo. Queda interrompe o que, igreja? Diga mais uma vez: queda interrompe o quê? Olha para o irmão: a tua queda interrompe processos. Você está conseguindo entender? Por que eu tenho que ter esse cuidado? Porque a minha queda interrompe o que, igreja? Processo. Então imagina, vamos imaginar 14 quedas. E não foi tão rápido que esse povo saiu. Não foi tão depressa que esse povo falou: vamos voltar para dentro. Passaram às vezes anos longe, anos em queda. Então o cuidado da vida cristã é necessário. Agora, qual desses cuidados que a gente precisa? Porque a coisa que mais afetou o povo naquela época foi uma coisa chamada idolatria. O que mais afetou o povo foi a igreja? Idolatria. Agora, só perguntasse para você: você tem cuidado com a idolatria? Você tem cuidado com a idolatria? Se eu perguntasse para você hoje: você é um idólatra? Como é que você se defenderia disso? Você é um idólatra? Provoca o irmão só, pergunta para ele: você é um idólatra? Porque foi uma das coisas que mais derrubou quem? Adoraram a outros, adoraram a outros, adoraram a outros. E se vê essa frase constante, como se dissesse assim: parece que ninguém tinha cuidado com a idolatria, parece que ninguém olhava para isso, parece que alguém, todo mundo dizia assim: olha, eu idolatrar, eu adorar a outros. Não foi o que o apóstolo Paulo disse? Quem está de pé, cuide-se para que não. E não foi o que o apóstolo Paulo falou, quando a gente leu na Bíblia Viva?
que olha assim e fala assim: eu nunca farei isso. Então preste atenção. Essa é uma pergunta crucial. Você é idólatra? Você consegue identificar isso em você? Será que você também não é um idólatra? Porque qual é o princípio que nós falamos sobre idolatria? Idolatria é alguém que adora outro. É alguém que cultiva uma imagem, pastor. É alguém que tem uma imagem. Na minha casa não tem imagem de. Mas deixa eu trazer aqui algumas verdades sobre a idolatria para você poder entender e para você a partir de agora tomar cuidado. Porque talvez a sua queda, o motivo de você estar sempre em queda é a sua idolatria. E a gente bate no peito e diz: não sou o quê? E a idolatria, eu já falei, pastor, eu era daqueles que carregava pulseira, eu tinha pulseira no pescoço, no punho, no tornozelo, dentro da carteira eu carregava, no meu carro tinha tanta coisa, pastor, agora não tem mais. E a gente fala: eu não sou mais. Será? A idolatria era uma expressão externa, era uma expressão que as pessoas mostravam a idolatria de uma desobediência a quem? A Deus. Só que eu quero que você entenda o porquê da ira de Deus, o porquê Deus fica ali tantas vezes irado com o seu povo por causa da idolatria. Não é só o fator desobediência, mas é a busca por outras fontes de satisfação, segurança e prazer. A idolatria era a busca por outras fontes de satisfação, segurança e... Então preste atenção. O que as pessoas mais buscam hoje? Satisfação, segurança e... Não é verdade? Quem não quer ter satisfação? Quem não quer ter segurança? Quem não quer? Quem não quer ter prazer? E qual é o dilema da idolatria? É a busca por soluções fora de Deus. A idolatria é a busca por soluções fora de quem? Porque chega um momento que nem toda a petição era atendida no imediato. Deus faz, de repente, a cultura daquela época, por ele estar próximo de outros também, contribuía muito. Mas o meu Deus tem uma solução. O meu Deus pode trazer satisfação, segurança e prazer. Então perceba que a idolatria, ela faz isso. A idolatria é quando a gente começa a buscar o favor de outra circunstância por causa do quê? Daquilo que eu quero. Então a gente, sem perceber, a gente começa a ir de uma maneira sutil para a idolatria. Ninguém vai falar que é idólatra. Ninguém vai dizer: não, eu nunca vou cair na idolatria. Eu posso cair em outro pecado, mas não caio na... Será? Preste atenção. A idolatria, ela vem de uma maneira bem sutil. A idolatria hoje, ela se apresenta com valores positivos e desejáveis. Valores positivos e... A idolatria se apresenta com valores positivos e o que, igreja? Desejáveis. Então a gente não vai conseguir muito perceber que a gente está vivendo na... Por exemplo, o materialismo. O materialismo hoje. Você não tem noção de quanto o materialismo hoje é imenso e gigantesco. A posição social fala tão alto hoje. Quantas pessoas que hoje colocou o materialismo acima de tudo? Porque a idolatria é isso.
solução. Então, a minha solução para a minha mudança de vida, para satisfação, prazer e segurança está no que, igreja? Materialismo. Quanto mais eu tenho. Então perceba hoje a sua busca. Quantas pessoas que não são presas ao materialismo, ao individualismo? Eu não quero precisar de mim, de ninguém. Eu quero ser dono da minha própria vida. Vou fazer de tudo para nunca precisar de ninguém. E aonde na verdade as pessoas negligenciam uma relação interpessoal com alguém. Porque o que ela idolatra no coração dela? O individualismo. Nunca precisar de mim. Quantas pessoas hoje idolatram o hedonismo? O hedonismo é a busca por prazer. Tudo ela tem que ter o que, igreja? Prazer imediato, satisfação imediata. Tem que ter prazer no relacionamento, tem que ter prazer. Aí está a satisfação logo de prazer. É isso que gera no coração da pessoa. Agora preste atenção. É isso que muitas vezes as pessoas estão caindo. Porque elas não vão lá que bom. Elas acham que nunca vão. Eu não vou levantar uma imagem, mas você levantou um hedonismo na sua vida. Eu não vou levantar uma imagem, mas você levantou o individualismo. Eu nunca vou levantar uma imagem novo na minha vida, pastor, mas você levantou o materialismo. Pastor, eu nunca vou levantar um ídolo na minha vida, mas você levantou o poder. Quantas pessoas, irmãos, estão presas a uma idolatria, que estão presas a uma ideologia? Quantas pessoas hoje? Eu até mandei por Júlia um vídeo, vou passar aqui. Olha a idolatria que tem hoje. Existem pessoas que acreditam hoje com essa ideologia. Existem pessoas que acreditam que ela é um animal. Alguém já viu isso? Esse vídeo aqui passa a matéria relacionada a isso. É um canal de cortes da internet. Esse camarada faz essa seguinte questão, essa seguinte pergunta. Porque existe agora uma ideologia de gênero. Eu posso ser o que eu quiser. E a pessoa idolatra isso. Eu vou ser o que eu quero. Aí solta aí, só para você ver. Solta um pouquinho. Aumenta o som. Deus, para quem foi agraciado com isso, sabe o que é isso? Eu explico para vocês o que é Deus. Deus nada mais certo de uma subcultura, que existe há algum tempo, mas ficou bem forte agora no TikTok recentemente, de pessoas que se identificam profundamente com animais, mas não se identificaram tipo, nossa, eu sou um gatinho, ou de uma maneira estética, feito por outros, que sempre estiveram aí pela internet, eles de animal convívio e que também são igualmente estranhos, mas eles conseguem se superar. Eles acreditam piamente em ter uma conexão e uma identidade real com uma espécie de animal e vivem como tal. Eles andam de 4 patas, agem como animal, chegou ao ponto de comer ração, por exemplo, nesse caso aqui, um cara gastou mais de 75 mil reais para fazer um cachorro. E ele acha que o animal tem até tutora, ele não acha um ser humano, ele é um cachorro em 100% do tempo e ele só fala latindo. Então, um dia pegar fogo na casa dele, eu tenho certeza que vai ficar porra. Eu falo, bom, gente, mas eles aprendem o direito, rapaziada. Se liga, olha isso aqui. Pessoas que se identificam como cães fazem protesto em Berlim. Protesto, vamos entender isso aqui, cara. Cerca de 1000 pessoas que se identificam como cachorro fizeram protesto pelos direitos caninos em uma estação ferroviária em Berchtesgaden. Direitos caninos em Berlim, na Alemanha. O grupo que adota comportamentos característicos caninas, como parte da sua identidade pessoal, se reuniu para protestar pelos direitos das pessoas que se identificam como cães. Imagina que tipo de direito ele quer aqui também, cara? Quer mijar poste? Não quer direito. Porque a gente até poderia argumentar que eles têm direitos iguais a qualquer tipo de ser humano, mas o problema está aí, né? Eles não se identificam como seres humanos, né? Então precisa de leis específicas, né? Mas aí depois, sei lá, porque se a gente começa a criar lei para cada animal que se identifica, a Constituição é livre de biologia, né? Porque, pô, só o TikTok é um zoológico de gente que se decide. E eu me identifico com uma raposa. Uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês, cara, sobre opções pessoais, é que as opções nunca são um problema em si, né? O problema não é se identificar com um animal. Eu genuinamente não vejo problema nisso.
judiaria, que não tem problema. O problema é surgir na internet desse jeito aqui. Vamos ver o relato aqui do rapaz. Eu três dias com uma coisa do leão. O naipe do rapaz. E eu me identifico com um guatinho bom. Guatinho? Não pode ser. Que isso, meu Deus do céu. Não, ainda bem que eu sou contra bullying, rapaziada. Porque, pô, se eu fosse a favor, esse rapaz ia sofrer. Às vezes eu fico pensando, cara, se tudo isso aqui é um teste moral e social para ver o quão progressistas estão os pais hoje em dia. Porque, pô, quando finalmente a gente. O que é isso? É essa idolatria sobre aquilo que eu preciso ser. Agora, tudo que nós precisamos ser está em que igreja? No Senhor. Só que hoje as pessoas perderam isso. A idolatria, ela tem entrado de maneira sutil dentro da igreja, tem entrado de maneira sutil nas nossas vidas, não colocando os ídolos, mas colocando outros valores, que parece ser uma coisa normal. Não, pastor, mas eu preciso. Não, pastor, mas isso já se tornou uma idolatria. Agora preste atenção. Qual é o cuidado que eu preciso ter? Como é que eu consigo vencer a idolatria? Porque tem muita gente, irmãos, que mesmo estando dentro da igreja, continua vivendo o quê? É aqui que tem sido o motivo sempre da sua queda. Aonde é que está a queda de algumas pessoas? Idolatria. Porque ela acha que nunca vai. Eu caí nisso? Não, eu não caio, você cai. Agora preste atenção. Para vencer a idolatria, precisa haver uma mudança. Preste atenção. Para haver vitória sobre a idolatria, precisa haver o que, igreja? Mudança. Agora, a mudança que você precisa ter não é apenas uma mudança simples, não é só uma alteração simples demais, mas a mudança que você precisa ter é da sua lógica e crença. Porque existem pessoas que trocaram apenas de deuses, mas não mudaram a sua lógica, porque elas querem um evangelho que traga satisfação. As pessoas querem um evangelho que traga prazer. Elas querem um evangelho que traga a segurança. Elas querem um evangelho que faça aquilo que eu quero. Então, aonde começa o nosso pior problema? Querer um evangelho como esse. Então existem pessoas que saíram da idolatria, ou os deuses que adoraram, mas vieram para a igreja com a mesma e continuam com a mesma mentalidade. Então perceba aqui o motivo da sua queda, o motivo da sua frustração, porque você continua sempre ainda o que, igreja? Na idolatria. Agora, para vencer isso, requer essa mudança de mentalidade, de lógica. Bem, vir para Deus, vir para o Senhor, estar no Senhor, significa agora cumprir a sua vontade, seguir a sua. Eu não estou ouvindo, igreja. Seguir a sua. Pergunta, meu irmão, você está disposto a seguir a vontade de Deus? Porque o que acontece hoje? As pessoas estão utilizando, quando não há mudança de mente, o que elas estão colocando? Ela coloca Deus para aquilo que ela quer. E na verdade isso nunca vai funcionar no Evangelho. Tendo Deus para aquilo que você quer. Mas na verdade o Evangelho se trata de cumprir a vontade de Deus na nossa vida. E essa é a dificuldade. Não é o problema hoje das igrejas. As pessoas querem Deus para fazer a sua. E aí, se esse Deus não faz a sua vontade, aquilo que eu quero, eu vou procurar um Deus que faça isso. É isso que muita gente faz. Irmãos, por que hoje nessa troca de igreja? Não, troca de igreja. Por quê? Porque elas querem um Deus que as satisfaça. Se lá está falando que tem realização, se lá está falando que tem satisfação, se lá está falando que tem milagre, se lá está falando que Deus faz isso, então ela vai para lá. Mas ela não percebeu ainda
dela é idólatra. E é isso que o povo de Israel fazia. Se Deus parasse de fazer, enquanto Deus estava fazendo, o povo estava com quem? A partir do momento que Deus parava de fazer, o povo arrumava outro. E a gente tem que decidir que tipo de cristão a gente quer ser. A gente precisa decidir isso. Porque isso vai fazer você ficar sem cair dentro do mesmo processo. Não significa que se Deus não te respondeu, preste atenção, se Deus não te respondeu, não significa que Ele não vai fazer, amém, igreja? Ele pode não ter te respondido, Ele não pode ter falado absolutamente nada, mas não significa que Ele não vai fazer, porque a Bíblia diz que é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, amém, igreja? Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. E aí a pessoa, ela sai para fazer o quê? A idolatria. Ela quer um Deus que a satisfaça. Há um Deus que eu quero que nos meus prazeres, se eu não estou tendo prazer, então eu vou procurar um Deus que me dá prazer. E era isso que o pessoal fazia. O pessoal buscava o hedonismo, o pessoal buscava poder, o pessoal buscava beleza física, o pessoal buscava a celebridade. Na nossa época nós buscamos a tecnologia, né? Porque a gente acredita que a tecnologia, né, que vai dar solução para a humanidade. Então veja que ela veio sutil e te derruba, irmãos, te derruba. Quantas pessoas que não perceberam, mas elas estão caídas há muitos anos, porque elas vivem isso. E hoje Deus te trouxe aqui para te libertar dessa idolatria. Diga glória a Deus. Para Ele ser o Senhor da sua vida. Amém, igreja? Ele é o Senhor da sua vida. Não existe outro. Foi o que Isaías disse e profetizou. Não há outro fora do Senhor. Quem está entendendo isso aqui? Diga glória a Deus. Não existe outro. Não existe. Não há outro Deus. Não é que possa socorrer Israel. Não existe outro. Só que para isso, nós estamos entendendo isso hoje, igreja. Nós vamos lutar contra essa idolatria que está no nosso coração. Nós vamos lutar. Nós vamos perceber. Nós vamos perceber e dizer assim: olha, se eu não me cuidar, eu também me torno idólatra. Mas não é mais aquele idólatra de imagens, de escultura, de carregar pingente no pescoço, de carregar foto dentro de uma carteira, mas de uma outra forma. A idolatria só mudou o estilo dela, mas continua fazendo o efeito do mesmo. Então, a primeira coisa a ter cuidado, tome cuidado com a idolatria, porque a idolatria vai te derrubar. Olhe para ela com mais atenção. Não fica descuidado achando que você hoje não é, mas talvez está sendo um grande idólatra da forma como você decidiu o quê? Viver. Segunda coisa importante, outro tipo de cuidado que o povo de Israel não teve. Gênesis capítulo 3. Outro tipo de cuidado. Primeiro cuidado é com a idolatria. Tenha cuidado com ela, porque ela vai fazer de tudo para te trazer uma solução. Já que Deus não faz, já que Deus não fez, então vou arrumar alguém que faça. Já que esse pastor não me abençoou, então vou arrumar outro pastor. Já que essa igreja não me abençoou, então vou arrumar outra igreja. É assim. Você não quer Deus, você quer alguém que satisfaça aquilo que você quer. Então, perceba isso em você. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Escolhendo a linguagem de hoje, está na tela. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem das frutas nenhuma da árvore do jardim? E respondeu, versículo 2: podemos comer das frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que
fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe, quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como quem? Conhecendo bem e o mal. Conhecendo bem. Então olhe para mim, preste atenção, igreja. Olha a situação. O que acontece aqui? Essa é a história onde o pecado entra. Então, a gente sabe, a idolatria era uma das coisas que mais derrubava o povo de Israel. Segundo, o pecado. A segunda coisa que sempre foi pedra de tropeço para Israel foi o que? Igreja, o pecado. Agora veja como o pecado surge, como ele acontece, como é que ele vem também de maneira muito sutil. Num simples diálogo com a cobra, num simples diálogo com a serpente, Eva aqui é modificada. Numa simples conversa. Primeiro, o diálogo diz uma coisa que Deus não falou. Deus falou para vocês não comerem todas as árvores, o fruto das árvores aqui, não é para vocês comerem, não, Deus só falou de uma. Todas as demais nós podemos o que, igreja? Só não posso comer de uma. Mas as demais, todas elas eu posso. Há um sentido de Deus ter pedido que para essa aqui, não. Só que o diabo começa a distorcer aquilo que o Senhor falou. Então preste atenção. Você vai cair no pecado a partir do momento que você aceitar a distorção da palavra de quem? O diabo começa a distorcer. Ele começa a criar um eufemismo. O que é um eufemismo? Ele traz uma noção para Eva de que nada, absolutamente nada iria o que, igreja? Deus está falando, vocês vão morrer. Não, seja sincero. Seja sincero. Se alguém falar, não coma desse fruto aqui, esse fruto é veneno, você comeria? Você não comeria. Você não comeria. Mas veja que uma conversa muda tudo. Agora preste atenção. Cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado com quem você está ouvindo. Porque esse alguém que você está ouvindo está trazendo um eufemismo para você que é mudar isso, o significado daquilo, ou fazer com que aquilo não seja tão positivo. Não é bem assim não. Isso não acontece dessa forma. Peraí, mas quem falou foi Deus. A Eva deveria ter falado, quem falou isso foi, e eu vou ficar com aquilo que Deus. E é aqui que é a nossa batalha espiritual. Qual a nossa batalha espiritual? Ficar com aquilo que Deus falou, ou aceitar a proposta da serpente. Essa é a nossa maior guerra. É a nossa maior guerra contra a cristã. Ficar com aquilo que Deus falou, ou com a proposta de quem? Essa árvore, vocês comeram o fruto, vocês serão como? Vocês terão conhecimento. Fala para mim, quem não quer ter conhecimento? Se eu posso comer uma árvore que vai me dar conhecimento, por que não comer? Você não comeria uma árvore que dá conhecimento? É só conhecer. É só, não é mais nada. Qual é o mal nisso? Comer uma fruta que me dá o que, igreja? Eu não vejo problema nenhum. Eu não vejo mal nenhum. Qual é o problema de tomar um cafezinho com ela?
não é as pessoas que vê mal em tudo. É só você que não tem o que, igreja? Fala pessoal, não é as pessoas que vê mal em tudo. É só você que não tem discernimento. Quem está entendendo isso aqui? Diga glória a Deus. Podemos entender, irmãos? Podemos entender? Por que as pessoas caem sempre no pecado? Porque há esse dilema. A gente acha que não, isso aqui não vejo mal nenhum, não vejo problema nenhum. E o diabo vai criando esse eufemismo, ele vai criando dentro de nós, irmãos, uma certeza daquilo que nós vamos fazer é a coisa certa. Só que achamos que é a coisa certa, mas já estamos fora daquilo que Deus falou. Só achamos. Cuidado com aquilo que você está achando que é certo, talvez você já está até fora da palavra. Parando na nossa vida o que é certo, o que é errado, a palavra de quem? Não é o que eu acho, o que eu penso, porque a gente é tentado a querer ficar com aquilo que a gente acha, com aquilo que a gente pensa, mas olha para a Escritura, ela é o que guia, é ela que vai fazer você ir na direção certa. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus, igreja. E aí a gente olha para a gente fechar aqui a mensagem. Qual foi outra coisa que deveria ter cuidado? Primeiro, a idolatria. Segundo, pecado. Você pode ver que uma coisa está atrelada à outra. Uma coisa está atrelada à outra. A idolatria, a gente não tem essa percepção, até nós achamos que não somos idólatras, e de repente estamos praticando uma idolatria tão grande, de repente fica mais fácil cair no pecado. E aí esse texto, eu quero que você perceba, está em 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Terceira coisa que levou sempre Israel à queda: idolatria, pecado. E não há a distinção. Idolatria é pecado? Lógico que é pecado. Eu estou classificando o nome apenas. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz assim, ó: na primavera, época em que os reis saem para onde, igreja? Sai para onde? Para a guerra. Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas que cercaram a Rabá. Mas Davi permaneceu onde? Em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se da cama e foi passear no terraço real do palácio. E do terraço viu uma mulher bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. E disseram: essa mulher deve ser filha de Eliã, mulher de Urias, o Hitita. Olhe para mim agora, igreja. Perceba que uma das coisas que levou muito Israel à queda é não perceber a fase que estava vivendo. Diga comigo: não perceber a fase que estava. Um dos motivos da queda de muitas pessoas é não perceber a fase. O texto está dizendo assim: era a época em que os reis saem para onde? Ficar em casa não era o lugar certo. Ah, mas essa batalha aí, o Joabe, ele é bem treinado. O meu braço direito, cara, soldado fiel, vai cumprir isso aí. Você entendeu a fase? A fase da qual você está vivendo. Israel viveu várias fases como o chamado êxodo, saída. Teve a fase de saída, teve a fase que eles peregrinaram aonde? No deserto, fase da peregrinação. Teve fase do cumprimento da promessa. Fases. As nossas vidas, elas são marcadas e cercadas de quê? De fases. A fase. E aqui está o nosso problema. A fase
fase que Davi está vivendo era a fase do quê? De guerra. O diabo precisa que você se afaste da fase que você está vivendo. Olha para mim. Olha para mim. Como é que é uma fase de guerra? Como é que é uma fase de guerra? Explica para mim, igreja. Me ajuda a pregar. Como é que é uma fase de guerra? Fase de guerra você está o quê? Lutando. Tá ou não tá? Fase de guerra. É uma fase que está assim, ó. Lutando toda hora, irmão. Toda hora tem luta, tem dificuldade, tem. Porque é uma fase de guerra. Fase de guerra. Então, fase de guerra, não dá para mim ficar com os braços queimando. Não dá para mim agir com indiferença. Não dá para mim passar a responsabilidade para quem? Para outra. Não dá. Tem gente que vive querendo passar a responsabilidade para quem? Ai, irmão, vai lá, olha pra gente. Ora, você não entendeu a fase que você está? A fase que Davi precisava viver era a fase do quê? De guerra. E quando você decide não viver essa fase, você fica vulnerável. Quando você decide não viver uma fase, você fica como? Como, igreja? Diga para o irmão que só quando você decide não viver uma fase, você fica como? Está fácil de acertar. Está fácil de acertar. Está fácil de derrubar. Está fácil de jogar uma tentação para você cair. Está fácil. Por quê? Porque a fase na qual Deus te enviou para viver, existem ocupações, obrigações, responsabilidades. Então você está conectado. Por mais que você está ali, como o apóstolo Paulo diz, olha, eu estou passando por luta, eu estou passando por dificuldade, vivi por isso, passei por isso aqui. Quantas coisas que o apóstolo Paulo, ele coloca lá, eu passei por naufrágio, passei por prisão, olha, fiquei vários dias com fome, olha, cheguei numa praia, fui mordido por cobra, fui chicoteado, passei por essas fases. Aí ele termina dizendo, posso todas as coisas naquele que me venci essas fases, mas eu não fugi delas. Por isso que muita gente cai, irmãos, porque está querendo ter uma fase que não tem nada a ver com você. E é tudo que o diabo mais quer, que você saia dessa fase, você ficar vulnerável. Olha o Davi, se ele estivesse na guerra, ele não estaria passeando no terraço. Se ele estivesse na guerra, a consciência dos seus olhos não teria caído. Se ele estivesse na guerra, os seus impulsos sexuais teriam sido vencidos. Ele teria vencido os impulsos. Teria conseguido. Não é guerra. Não tem tempo para pensar nisso. Não tem tempo para ficar parado olhando, aqui parado olhando, desenhando, perguntando quem é aquela mulher, quem é isso aqui. Não tem tempo para isso. Por causa da fase. A fase. Quantas vezes Israel saiu fora dessa fase? Era a fase de plantar, mas Israel não estava o quê? Era a fase de trabalho, mas Israel não estava trabalhando. Era a fase de adorar o Senhor, mas Israel não estava adorando o Senhor. Então entenda bem. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim, cuide-se. Cuide-se. Porque o que está te derrubando é a sua moradia. Cuide-se. Por quê? Porque não tem nada. O diabo fala de tudo para te levar para onde? Para onde? Cuide-se, por quê? Porque você tem uma fase para viver. Amém, igreja? Se você não tiver nessa fase, você vai viver.
Davi? Será que Davi diria que ele seria capaz? Será que Davi diria que ele seria capaz de se deitar com outra mulher? Alguns meses atrás? Não. Será que Davi seria capaz de matar um marido, um pai de família? Também não. Você vê, será que ele seria capaz de mentir? Até com o profeta? Também não. Mas ele acabou fazendo tudo isso. Um homem segundo o coração de quem? Estou aqui lembrando. Um homem segundo. Então, o que Deus veio dizer para nós aqui como igreja hoje, igreja do céu azul? Cuide-se. Cuide-se. Para quem cai de pé, não caia. Amém, igreja? Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Você não caia. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Pastor, já caí muitas vezes. E quantos processos a gente parou por causa da nossa queda, irmãos? Tem queda que demora muito para a gente levantar, não é tão rápido. Cair é rápido, mas o levantar não é a mesma ação. Cair é rápido, mas o levantar não é a mesma o quê? Às vezes demora, irmãos. Quanta gente que eu já vi que caiu e ficou fora da igreja, ó. Tem lugares que eu passei, depois a pessoa até me manda mensagem: pastor, eu voltei para a igreja. Aí eu vou olhar para ver quem que é, né? Mas tanto tempo fora assim. Já se passaram 5 anos, passaram 10 anos. Aí às vezes eu mesmo falo: que bom que você voltou, que bom que você conseguiu voltar. Porque tem pessoas, irmãos, que não conseguem. Por isso esse cuidado. É por isso que Jesus, o apóstolo Paulo, diz para a gente vigiar. Ter cuidado com essas coisas, porque essas coisas têm tanto poder de nos derrubar. A idolatria, ela tem poder, e ela vem de maneira sutil. A gente começa a querer um Deus que nos satisfaça, e a lógica não é essa. Nós não temos que ter um Deus para nos satisfazer, nós temos um Deus para nos salvar. Amém, igreja? O maior propósito do Evangelho é esse: salvar. Não mudou ainda, continua sendo o mesmo. Por mais que a gente tenha necessidade, pastor, tem das necessidades, sim, elas serão supridas. É uma consequência de quem é salvo. Amém, irmãos? As dádivas de Deus é uma consequência de quem é. Não é essa a primeira. Essa é a primeira. Coloque a mão no teu coração.